Meu povo, voltei. Segunda resenha do dia. Sejam bem-vindos e já deem like no vídeo, porque vocês sabem que dá trabalho para fazer e que toma tempo, não é verdade? Então já vamos pai pum aqui com todo mundo. Gente, a resenha, ó, o vídeo do Marcos Pierre Adorno ali, meio que dando uma rebatida na Martinha, né? Respondendo ali algumas coisas, alguns questionamentos, sobretudo ali com relação à separação, sobre, né, resenhistas. Nós vamos chegar lá ao longo do nosso blá, 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 tá? Então, gente, aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, minha percepção ali da resenha. O Marcos fala muito sobre resenha, ele se incomoda bastante, é óbvio, né, gente? Não tem como ser diferente. Quando dizem ali que ele bateu na Martinha, ele agrediu a Martinha, né, e isso não é verdade, porque ele já veio aqui, comentou que isso não é verdade, e ela também. Então, gente, partindo do pressuposto ali que os dois estão falando a verdade, realmente fica, né, uma coisa chata e pesada quando se diz ali sobre, né, traição, agressão, tá? Então ele fala, façam suas resenhas resenhistas. Ele até é... O pé de cachorro, ele não era, né, gente? Vocês têm umas considerações ali com relação à antiguidade, né? Que ele era meio turrão ali, meio durão, mas ele acaba até explicando nesse vídeo que ele não gosta de aparecer. Tanto que ele põe óculos escuros ali porque ele não suporta aparecer, e tem gente que é assim mesmo, né, gente? Quando a câmera ali entra em ação, fica complicado, né? Mas ele se saiu muito bem nesse vídeo, tem se saído bem nos outros também, quando ele aparece, né? Aí ele convidou, gente, a resenha inteira para um churrascão, um churrasgode. Vamos ver se a gente consegue ali. Vamos nos organizar, tá? Uma excursão, um ônibus passando em cada estado desse Brasil para pegar um resenhista e levar lá, né, um a um, para Fazenda Pérola, tá, gente? Nós vamos tentar fazer com que isso aconteça. Tô brincando, tá? Ele explicou, né, que a Marta filmava, né, ia com a câmera na cara dele, aí ele não gostava e ele parecia bruto com isso, mas ele e a família dele nunca gostou muito ali, né, até então de aparecer depois que tudo foi acontecendo, tá? De novo, ele se incomoda quando dizem que ele batia e agredia a Marta, para fazerem suas resenhas, no entanto, com verdade, tá? Aí chega na hora que ele fala sobre o processo, que ele acreditava que a Martinha, né, teria pedido ali pelo menos um segredo de justiça para isso não estourar assim, para que isso não fosse esse boom, né? Que ele ficou surpreso quando a resenha abriu o processo ali, leu o processo. Gente, o processo está aí disponível, eu coloquei o link para vocês entenderem a data, gente, o processo. Tem gente aqui comentando que é do ano passado, que é de 5 anos atrás. Gente, pelo amor de Deus, abram a mente de vocês. Por favor, gente, tem provas. Tem o link na minha outra resenha. O processo é do dia 5 de março de 2025, gente. Só se deixa enganar, só se deixa... É isso, a palavra é essa mesmo. Só se deixa enganar quem quiser, gente. Pelo amor de Deus, abram os olhos, sabe? Abram a mente de vocês. Tô falando isso pra uma parcela pequena de pessoas que vem aqui e ainda diz que o processo é antigo, sabe? A gente não tem necessidade de mentir. Quando a Martinha diz ali que coisas aconteceram ao longo desses 4 meses, 3 meses, né? 3, 4 meses, tudo bem. Eles entraram num consensual, beleza. Mas é óbvio que isso deve passar pelo juiz, tá? De boca, isso não costuma dar certo. Então, se ele não tá pagando os 2.500 ali do aluguel, isso é preciso ser comunicado que eles entraram em acordo, tá? Claro que o processo não para, a menos que ela queira, né, tirar, e ela não tem interesse, a gente percebe isso claramente, certo? Então é isso. Então ele precisa ali também, com advogados, contestar parte de tudo ali, daquilo que ele pediu. Ele não tá pagando tudo, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendo das coisas ali. Isso precisa passar pelo juiz, tá? Aí ele pergunta uma coisa que ele tem muita curiosidade ali, é saber se a Martinha ama. Gente, eu vou chutar essa bola pra vocês. Martinha ama Marcos, gente? Olha... Ela diz que sim, né, que é muito mais dolorido porque não falta amor. Eu acho, gente, minha opinião, tá? Como resenhista. Quando se tem amor, se tenta... Claro que o amor não tem que suportar tudo, tá, gente? Não. Mas quando se tem amor, apesar que ela diz que tentou de tudo, eu acho que poderia tentar até mais, né?
a gente sabe que as pessoas nos vídeos são outras pessoas. É aquele homem, né? Que fora de casa é uma coisa, dentro de casa é outra. Eu não sei se é o caso dele, pode ser que seja. Mas ele também parece disposto, agora, até então, a mudar. Né? Ele parece ter mais consciência. Se ele não tinha essa consciência, agora ele parece ter. Mas eu também vejo que ela não acha que essa mudança dele é de dentro pra fora. Né? Ela não acredita nessa mudança dele. Ela já levou ali também tanta... Sabe, eu ia falar porrada aqui, vocês iam no sentido literal da palavra, mas psicologicamente falando, ela já levou tanta bordoada ali, que eu acredito que ela não acredite mais. Então fica complicado, né, gente? Aí chega a parte principal, quando ela pede pra ele passar mais um pouquinho de pano pra ela, tá? E que ele falasse ali do processo, e ele é categórico, não. Fale você... Olha só, prestem atenção, as mentiras que as suas advogadas e que que vocês colocaram nos processos, né? Falem lá. Faça vídeos você, Marta, abra vídeos você. E ele fez muito bem. Nesse ponto, nesse caso, ele não se deixou manipular, né, gente? Porque eu não sei se eu estou errada, a minha visão, nós temos uma visão de fora da situação, né? De fora daquele núcleo familiar, mas eu entendo que ele passa pano, sim, né? Meu amor, minha morena. Também tem o lado de que ele talvez tente atenuar tudo isso para que esse processo, né, não prossiga, ou que ela desista de algumas coisas. Tudo isso, né, gente, entra em jogo, tudo isso está em xeque, né? É aquela coisa, artistas vemos, costumes não sabemos, como diria o seu Madruga, tá? Ele disse que o patrimônio dele, vocês deram uma verificada ali no vídeo do Marcos, que não é tudo isso, né? Ela colocou 12 milhões ali, como eu já tinha dito pra vocês, quase 12 milhões, tá? Pra dividir ali. Ele disse que não é tudo isso. Ele herdou uma fazenda, a outra eles compraram, foi isso que eu entendi. Antigamente nas 3 fazendas, tinham 1.500 cabeças de boi. Só que é gasto mesmo, né, gente? É vacina, é injeção, é veterinários, é cuidados ali com o pasto, com a fazenda, é muito gasto, Gente, o gado gasta uma água também, sal, tudo isso, né? Então, eu entendo quando ele diz, ele tem patrimônio, mas não aquela renda toda, né, que parece ter, porque também ele tem muitos gastos. Eu entendo pouquíssimo ali de fazenda, mas quando a gente conversa com um, conversa com outro, a gente vai tendo ali conhecimento e entendimento, tá? Então o homem ali tem bens, tem terras, tá? Ele diz que vai dar um tempo, porque a saúde dele está abalada sim, o psicológico dele está abalado, né? O psicológico está abalado, isso. E que ele vai cuidar dele agora, que o trem não tá bom e nem a cabeça está boa. Vocês viram ali, o trem não tá bom, claro, né, gente? Como que a cabeça vai estar boa? Passando por eu já disse isso pra vocês, um divórcio litigioso que desgasta a pessoa, que demora, né, que o juiz vai chamar, o juiz vai decidir, o Ministério Público vai decidir e você não manda em praticamente porcaria nenhuma. Minha gata está chamando, tá? Até ele comenta ali, a máquina pifou, né? Questão da hérnia dele, que eu nem sabia que o problema era a hérnia. Então, gente, quando a pessoa tá com o psicológico ali abalado, tá passando por um sofrimento mental ali grande, o físico responde, tá? Tudo ali, se você é diabético, a diabetes sobe. Se você tem pressão alta, pressão, né, arterial alta, sobe, baixa, tireoide, tudo, gente. O psicológico lasca com o corpo todo. E ele agora vem quando ele fala ali da hérnia, tá? Então tudo prejudica. Isso aqui, ó, tá, gente? Ele falou que tá preocupado com a hérnia, né? E mais uma vez ele pergunta, eu vou chutar, eu vou deixar essa bola pra vocês. A Martinha ama ele, gente. Eu vou dar minha opinião rápida, breve aqui, que eu acho que o amor ali acabou. Ela tem um carinho por ele que talvez ela confunda com amor, tá? Quando ela diz ali, não, eu gosto, seria mais fácil até se não existisse amor, eu não... De verdade, gente, eu acho que ela confunde... Olha eu, né, passando um pano também. Eu acho que ela confunde o carinho que ela sente para com o pai dos filhos dela com amor, tá? Mais uma vez ele fala ali do gado, parar de trabalhar com todo o gado, tá vendendo todo o gado, porque isso também estava custando a saúde dele, custou o casamento também,
né, gente, quando ela menciona que ele dava muito mais atenção para as vacas, para o gado, mas ele também justifica que, pô, são 3 filhos que ele tinha que criar, né? Aí vocês veem a parte quando ele fala, quer que eu vire o quê? Vagabundo, né? Que é gigolô, né? Quer que eu vire cafetão, gigolô? Porque se ele baixar ali, né, a renda familiar, né? Se ele precisa baixar a qualidade de vida ali com relação ao financeiro da família, ele vai ter que, né, viver às custas dela, né, gente? Teria que viver às custas dela. Ele diz que não é homem pra isso, tá? Outra coisa, gente, ele disse que se revoltou muito, muito, muito quando ele leu o processo. Ele leu o processo, né, gente? Ele viu tudo que está ali, ninguém tem necessidade de vir aqui mentir, tá? Ela pediu sim, ela disse que estava dormindo no chão, disse que estava dormindo com, né, com os filhos, ele estava aproveitando todo o espaço da casa e ela, né, confinada ali a um pequeno espaço no quarto, com os filhos, dormindo no chão. Muita coisa tem ali no processo, vocês, como eu coloquei o link aqui anteriormente, vocês podem dar uma olhada na resenha anterior, que é a resenha dela, tá? Então, ele diz que ele fala com a boca dele que muitas coisas ali é mentira, tá? Muitas coisas que ela colocou, ele ficou com muita raiva. E ele foi lá, pediu perdão pra ela, porque ele falou coisas pra ela, enfim. Eu acho que, sinceramente, se ele falou, foi pouco. Porque, gente, tudo bem, gente. Ela tem direito? Claro que ela tem. 50% é dela? Claro que é, mas é pesado, gente, porque ela pediu sim que ele saísse da casa, pediu a expulsão dele sim da casa. Com relação a 2 salários mínimos ali pro filho, eu nem falo nada, né? Se ela acha que ele tem condições de pagar essa pensão, beleza. Mas ela também pediu R$2.500 ali pra pagar ali a casa que ela está, né, gente? Então é pesado, gente, é puxado também pro cara. Que eu saiba, ele mesmo falou ali que ele não é nenhum milionário, mas vocês entenderam, na hora da raiva ele foi lá, brigou, gritou, isso ele fez, tá? E depois ele foi lá, pediu perdão. Segundo as orações da Pérola ali, tinha muita gritaria e a Pérola, vocês lembram? Naquele café da manhã, que ela fala que não... A menina, né? É a Pérola, gente, acho que é, né? A mais novinha? É a Rebeca? Aí vocês me corrijam aí que eu já tô toda confusa, tá? Então a menina mais nova, pronto, ela pede ali que não haja mais gritaria, confusão, xingamentos, né, minha gente? Então o Marquinhos ali, embora ele fala que ele diga que ele não é, né, nervoso e tudo, pelo menos nesse meio aqui, ó, quando ele fala que ficou com muita raiva, falou muita coisa pra ela e depois pediu perdão. Alerta vermelho, hein, senhor Marquitos? Por fim, diz que podem fazer resenha desde que não mintam, desde que não aumentem, desde que a resenha não fale coisas absurdas. Mas tudo isso, o que chama mais atenção é que ele confirma ali, ele rebate Marta quando ele fala, não, vem você na internet, fala você das mentiras que você colocou no processo, das mentiras que estão lá no processo, que você e as suas advogadas colocaram lá no processo, eu não vou me justificar, porque ela ali, até então, queria mais uma passadinha de pano dele, né, e o Marcos, ele precisa, eu não sei se ele tem, eu acredito que não sei, mas ele precisa jogar aí um advogado nessa parada, porque ele vai acabar sem as cuequinhas dele, muito provavelmente, né, gente? Ele que não se cuide não, tá? Mas eles são brancos que se entendam. É aquele ditado, né? Deixa eu lembrar. Ditado não, uma frase na internet. A gente fala, depois, eles se entendem, né? Quem somos nós para julgar? E é isso, né, galera? Eu vou ficando por aqui, tá? Dessa vez só venho mais tarde, não, amanhã, que eu vou jogar esse vídeo bem de noitezinha, lá pelas 7, 8, e é isso, tá, galera? Agora eu quero a opinião de vocês, gente, sincera. A Marta disse que ama ele, chorou, disse que a separação não é por falta de amor, e ele tá perguntando, ele quer opinião, gente, ele precisa disso pro coração dele. A Marta ama o Marquitos, ela ama o pé de cachorro, eu acho que ela tem carinho, como eu disse pra vocês, por ele ser o pai dos filhos dela. Nada além disso. E isso confunde, ó, a cachola. Beijo no coração dessa galera maravilhosa. Até a próxima. Se ele quiser, deem like no vídeo que dá trabalho pra fazer. Tchau!